Muito boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. O tema da nossa explanação de hoje intitula-se Mundo de Regeneração e está contido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Allan Kardec, examinando as palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, esclarece que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Dessa forma, Allan Kardec apresenta seus estudos acerca das diferentes categorias de mundos de acordo com os ensinos dos espíritos. E ele classifica desta maneira os mundos, que são as moradas da casa do Pai. Primeiramente, mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Segundo, mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Terceiro, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar conseguem novas forças repousando das fadigas da luta. No 4, mundos ditosos, onde o bem se sobrepõe ao mal. E mundos celestes ou divinos, que é a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E enfatiza o codificador. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Nos mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. É a visão da Terra da Era Nova. Então, num rápido resumo, nós podemos entender aqui que Kardec coloca para nós, referindo-se à palavra de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, que os mundos se dividem em categorias. E essas categorias têm a ver com a evolução do mundo em si, fisicamente, mas também a evolução dos espíritos que neles habitam. E como ele colocou, hoje, no momento, nós estamos aqui na Terra, na categoria 2, a segunda categoria da classificação evolutiva dos mundos, que é mundo de expiações e provas, aonde domina o mal. Então, nós estamos hoje em um mundo onde o mal ainda é maior que o bem. E dessa forma, há muitas dores, há muitos sofrimentos, há muitas provas e expiações que nós precisamos vencer para continuarmos a nossa evolução. E tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual. Mas no momento, o nível evolutivo em que nós nos encontramos faz com que nós estejamos vinculados a esse mundo de provas e expiações. No entanto, nesse mesmo capítulo, Santo Agostinho comenta que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele, ao progresso, pela bondade de Deus.
a própria destruição, que parece aos homens o termo, ou seja, o fim das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ou seja, como atendendo a uma própria lei da física, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, Santo Agostinho coloca aqui que o progresso é uma das leis da natureza. Em tudo há progresso, nada fica estacionado. Se nós formos analisar isso, a gente pode ver bem que o planeta em que nós vivemos, ele já foi um mundo primitivo, como coloca a classificação de Kardec, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana. Nós já fomos aqueles homens e mulheres primitivos que hoje estamos num outro patamar evolutivo. Então, isso é uma prova que o progresso, ele acontece independente da nossa vontade. Todos nós estamos submetidos a essa lei, que é a lei do progresso. E Santo Agostinho também continua dizendo que ao mesmo tempo que os seres vivos progridem, os mundos que eles habitam progridem materialmente. E a Terra já esteve material e moralmente no estado inferior ao que se acha hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório, ou seja, do mundo onde domina o mal, tornar-se-á um mundo regenerador, onde os homens então serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Então, não é de hoje que todos nós estamos escutando, inclusive há um filme, que chama Hair, um filme muito antigo, clássico da cinematografia, que fala de um mundo novo, que é a Era de Aquário. E em várias civilizações nós encontramos os relatos e comentários e escritas de que haverá uma nova era, um novo período da humanidade, onde a paz reinará entre os homens. Para muitas pessoas isso parece utópico, porque se nós formos pensar no lado negativo das coisas que acontecem no mundo, que vem acontecendo no mundo, e sobretudo no momento em que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas pensam: onde está Deus? O mundo era muito melhor antes. Hoje a humanidade está perdida e muitas pessoas ainda se apavoram com o pensamento de que o mundo está se acabando. Nós esperávamos uma terceira guerra mundial, por exemplo. No entanto, o que está acontecendo é um pequeno vírus microscópico que a gente não enxerga a olho nu, que parou a humanidade inteira. Então, é um momento para nós refletirmos sobre a evolução da humanidade, sobre a evolução do planeta em que vivemos. E, refletindo sobre as palavras de Santo Agostinho, a gente pode se perguntar, então, como assim? Como será o mundo de regeneração? Porque ele fala que a Terra já esteve material e moralmente no estado inferior ao que se acha hoje, que foi o mundo primitivo. E atingirá, sob esse duplo aspecto, material e moral, um grau mais elevado.
ela tornar-se-á um mundo regenerador. Então, o que é esse mundo regenerador? Os mundos regeneradores, continua Santo Agostinho, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ou seja, a Terra está caminhando para para se tornar um mundo de transição entre os mundos de expiação, onde sobrepuja o mal sobre o bem, onde há mais mal do que bem, e entre os mundos felizes, onde o mal se sobrepõe, onde o bem se sobrepõe ao mal. Então nós estamos caminhando para um mundo intermediário. Quem são os espíritos que são afinizados com esse mundo regenerado? A alma penitente, arrependida, encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, no mundo de regeneração, aquele espírito que veio de um mundo de provas e expiações, enfrentando tantas dificuldades, enfrentando dores, sofrimentos, ele encontra a calma e o repouso, acabando assim por depurar-se, por libertar-se em maior força das suas inferioridades morais. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ou seja, o homem ainda tem o seu corpo material. O corpo como nós temos hoje, né? Então, o mundo de regeneração não é um mundo onde há espíritos altamente elevados, mas sim espíritos que acabaram de sair de uma fase extremamente difícil e dolorosa e encontram aí o repouso, encontram aí o momento de respirar, digamos assim, né? De tomar fôlego diante de tanta luta, de tanta dificuldade que ele passou. Então, a humanidade nesse mundo, ela ainda experimenta as sensações e os desejos que nós temos, ou seja, a gente não vai sentir fome, a gente ainda vai sentir frio, né? A gente ainda vai estar sujeito, o nosso corpo ainda vai estar sujeito às intempéries do tempo, ao desgaste, ainda estaremos sujeitos às doenças. No entanto, nós já estaremos libertos das paixões desordenadas que hoje somos escravos. Ou seja, a gente ainda vai ter os nossos sentidos, né? O nosso corpo ainda vai precisar dos cuidados materiais e das necessidades materiais para a sua sobrevivência. Mas nós não faremos disso o centro das nossas atenções, o objetivo principal da nossa estadia aqui na Terra. Ou seja, ainda sentiremos fome, né? Mas já nos alimentaremos para suprir as necessidades do nosso corpo e não viveremos para comer. Nós ainda assim iremos querer avançar, ter uma vida melhor, mais confortável, mas já não concentraremos os nossos esforços em acumular bens materiais para unicamente vivenciarmos os nossos anseios, as nossas ilusões. Já não será mais assim.
Não seremos mais escravos dessas coisas. A humanidade é isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então, no mundo de regeneração, não haverá mais aquele espírito que sente inveja do outro, que sofre porque o outro tem algo que ele não tem, ou porque o outro ele se acha mais merecedor de ter alguma coisa do que aquela outra pessoa. Já não haverá mais esse espírito invejoso, nem aquele espírito orgulhoso que se acha superior aos demais. E também não haverá aquele orgulho que silencia as nossas melhores emoções, que silencia, que sufoca as nossas melhores manifestações de fraternidade. Mas sim, e nem o ódio que sufoca. Mas sim, haverá em todas as pessoas a sinceridade, haverá o amor. O amor será o sentimento que as pessoas haverão de carregar dentro de si mesmas e permitir que esse sentimento se manifeste. Perfeita equidade preside as relações sociais, porque todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, no mundo de regeneração, não haverá mais o escárnio com aqueles que acreditam em Deus, porque todos acreditarão na providência divina. Todos reconhecerão a Deus como Pai, como Criador, e vão tentar voluntariamente seguir as suas leis, alinhar o seu comportamento às leis divinas. Nesse mundo, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, ou seja, os primeiros raios do amanhecer da felicidade. O homem ainda é de carne e por isso ele está sujeito à fome, ao frio, às necessidades que o corpo tem para se manter vivo, não é? E saudável. No entanto, ainda tem de suportar as provas, porém, sem aquelas angústias pungentes da expiação. Porque hoje nós expiamos o mal que nós fizemos no passado. Hoje nós sofremos na carne ou moralmente aquilo que nós fizemos os nossos irmãos passarem em vidas anteriores, ou até mesmo ainda nesta vida. Mas no mundo de regeneração, as expiações não mais existirão, porque aqueles que estiverem vivendo no mundo de regeneração, eles já terão expiado no mundo de provas e expiações o mal que fizeram em encarnações anteriores. E como nós vimos na definição inicial de Santo Agostinho, aqueles que permanecerem no mundo de regeneração já serão almas arrependidas, tiveram consciência do mal que fizeram, caíram em si e arrependeram-se e buscaram a sua transformação, o alinhamento das suas vidas, do seu comportamento, da sua conduta com as leis divinas. Então, estão buscando voluntariamente essa transformação. Ainda tem que suportar as provas. Por que suportar as provas? Porque as provas não são de dor e de sofrimento. As provas serão evolutivas. As provas são para continuar a evolução, porque como a gente viu, o mundo de regeneração, ele é um mundo de repouso, de descanso, digamos assim, depois da luta travada
por séculos no mundo de provas e expiações. Então, lhe será uma espécie de repouso, né? Um mundo onde as pessoas poderão respirar depois da luta, poderão se renovar, se recuperar, para continuarem a sua evolução. Comparados à Terra, no entanto, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que ele representa a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Então, no mundo de regeneração, o homem, o espírito em evolução, ele será menos absorvido às coisas materiais. Ou seja, ele será mais espiritualizado, mais identificado com a sua essência divina, com a sua espiritualidade. Ele não dará atenção maior à matéria, a acumular bens materiais. A atenção que ele vai dar à matéria e às coisas materiais são aquela atenção necessária, porque ele vai ter consciência de que ele precisa dos bens materiais, do seu corpo físico, para passar por esse momento de regeneração. Mas ele vai dar mais importância aos bens espirituais, ao desenvolvimento cada vez maior da sua espiritualidade. Então, quando a morte chegar novamente, ceifando seus corpos, a fim de lhes dar a verdadeira visão da vida, da verdadeira vida, a alma já vai pairar acima de todos os horizontes. Não mais sentidos grosseiros e materiais, somente o sentido de um perispírito mais leve, mais sintonizado com as leis divinas. Então, aspirando às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então, nós estamos nesse momento de preparação para este mundo. Não é à toa que nós estamos sendo convidados a essa renovação, a essa reflexão, para que nós possamos cair em nós mesmos, chegar ao ponto de saber o que estamos fazendo da nossa vida e procurar seguir os caminhos orientados por Jesus. E quais são as condições para se habitar a terra regenerada? O autor espiritual Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele alerta que aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então, nós estamos nesse momento de aferição. Os nossos valores morais estão sendo aferidos, ou seja, estão sendo avaliados para ver aonde eles estão vinculados. Se os valores que nós estamos vivendo hoje, os valores morais que nós vivemos hoje, são valores sintonizados com o bem ou são valores sintonizados com o mal? Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, a doutrina espírita vem como a doutrina consoladora no mundo de provas e expiações, nos falando de um mundo novo, nos falando de um mundo de regeneração, nos falando da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, nos falando de que nós estamos na terra de passagem, as nossas vidas, aqui nós temos diversas vidas na terra para viver, para
trabalhar a nossa evolução. Então, o Espiritismo ele vai esclarecendo a cada um de nós, nos ajudando a renovar a nossa personalidade espiritual para esse futuro que está aí na porta, que nós estamos vivenciando as primeiras luzes da verdadeira felicidade. Então, o Espiritismo, ele vem como aquele que está tirando o véu que a gente não conhecia, e hoje ele está nos mostrando a realidade do espírito imortal que nós somos, nos convidando a essa transformação. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, vê-se-á livre das entidades endurecidas do mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Então Emmanuel coloca aqui, nessa obra A Caminho da Luz, que vão ficar na Terra aqueles que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade que Jesus nos ensinou, que Jesus deixou para nós, não apenas em palavras, mas na sua vivência, sobretudo. Que aqueles que ficarão na Terra serão esses espíritos que já compreenderam a lição de Jesus. E notem que para a gente compreender, não basta só a gente conhecer, a gente tem que vivenciar. Então, é essa compreensão que nós precisamos ter para permanecer na Terra regenerada. E o que acontece quando o homem permanece endurecido no mal? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 783, se segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os Espíritos respondem que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, apesar de nós sermos espíritos eternos, nós não temos a eternidade inteira para resolver seguir as leis divinas. Nós temos um período, nós temos uma faixa de tempo na qual nós precisamos nos resolver voluntariamente, porque a nossa evolução por si já é lenta. Apesar de progressiva, ela é lenta, como nos colocam os espíritos. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Ou seja, o homem, o espírito, ele evolui intelectualmente, ele evolui moralmente. E nós vamos, no correr dos dias, nas vivências que nós temos, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos acompanhando essa evolução, apesar de lenta. No entanto, nós temos um período definido, não em anos, mas nós temos uma faixa de tempo necessária para que nós resolvamos nos tornar espíritos mais evoluídos. E quando nós, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas quando nós, por nosso livre-arbítrio, não conseguimos ou não queremos ainda melhorar, mudar de categoria, então Deus permite que nós fiquemos sujeitos a um abalo físico ou moral que nos transforma. E hoje,
nós estamos vivendo esse abalo físico e moral, que é justamente este pequeno, minúsculo, invisível a olho nu vírus que parou a humanidade. E ele trouxe para nós um abalo moral imenso, trabalhando na transformação da humanidade. O Dr. Bezerra de Menezes, na sua mensagem, no mais recente livro que foi psicografado por Divaldo Franco, No Rumo da Regeneração, que é do Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito Bezerra de Menezes coloca uma mensagem. E um trecho dessa mensagem diz assim: a semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a pandemia atual, é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Então, nós estamos vivendo esse momento de seleção. Nós estamos vivendo esse momento em que a divindade, o Pai misericordioso e bom, está aferindo os nossos valores morais. E aqueles que tiverem condição de permanecer, como nos disse o benfeitor Emmanuel, aqueles que já compreendem a lição do amor e da fraternidade que Jesus nos deixou, permanecerão na terra regenerada. No entanto, aqueles que não sintonizarem ainda com o bem, que ainda se comprazem no mal, esses serão retirados da terra, porque não poderão neste momento permanecer num mundo onde as pessoas que já se arrependeram do que, já caíram em si e se arrependeram dos seus equívocos e querem ser pessoas melhores, já não podem mais conviver com o mal. Mas a misericórdia divina vai transportar esses espíritos que ainda se comprazem no mal para planetas inferiores, onde eles terão um novo tempo de repensar a sua vida, a sua conduta moral e conseguir conquistar novamente o direito de viver num mundo de regeneração. Então, nós estamos participando desse, por assim dizer, processo seletivo para continuar vivendo no mundo de regeneração. E nenhum de nós está desamparado. Então, esta pandemia, ela está acontecendo não necessariamente porque Deus enviou, entre aspas, um castigo para a humanidade que ainda se compraz no mal. Mas aqueles que ainda não estão sintonizados com o mal, pela sua conduta moral, atraíram, que são a maioria ainda hoje na Terra, atraíram essa pandemia, esse vírus. E aí, meus irmãos, não adianta remédio, porque o remédio que nos imuniza é o bem. Ainda que a pessoa desencarne, ela desencarnará, se preparará para retornar à Terra regenerada. Então, esse momento do vírus, em que está nos abalando tanto moralmente, emocionalmente, psicologicamente, onde a gente vê tantas desencarnações, tantas situações difíceis, onde nós estamos ainda isolados, é uma oportunidade de nós revermos os nossos valores e os nossos conceitos, para que nós possamos voluntariamente abraçar os ensinamentos do Cristo.
e procurar seguir as pegadas do Mestre. Continua o Dr. Bezerra de Menezes. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária, que auxiliarão os candidatos à inacessível ou à eterna e inalterável luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Então, meus irmãos, eis aí o mundo de regeneração. Que nós possamos ser aqueles espíritos que voluntariamente abraçaram os ensinamentos do Cristo e buscamos permanecer na Terra regenerada. Permanecer na Terra regenerada não quer dizer que nós não vamos desencarnar. Podemos sim desencarnar, porque para muitos ha chegado o momento da desencarnação, independente de vírus ou não, já estava planejada a sua desencarnação, mas que retornarão à Terra para continuarem o seu progresso espiritual na Terra regenerada. Então, essa era a mensagem desta noite, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer na fé, na coragem, na esperança e, sobretudo, no empenho da nossa autotransformação para podermos viver num mundo melhor. Aquele mundo que todos nós sonhamos, mas que é nosso dever e que é nossa responsabilidade construir esse mundo, inicialmente dentro de nós mesmos e em seguida com todos aqueles que nos servem. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos fortaleça, permaneça com cada um de nós e que todos nós possamos, em um só pensamento e um só coração, vivenciar as primeiras luzes da verdadeira felicidade, que é a felicidade que conquistamos sintonizados com as energias divinas. Muito obrigado pela atenção de todos e que permaneçamos todos em paz.